Olá, seja muito bem-vindo à Masterclass App 10x. O meu nome é Israel Henrique, eu sou especialista em Flutterflow e serei esse professor durante essa nossa mini jornada. Por que Masterclass App 10x? Porque nessa aula, nessa Masterclass, nós iremos construir do zero um aplicativo, literalmente do zero, um aplicativo sem saber, sem escrever nenhuma linha de código. Ou seja, mesmo que você não saiba nada de programação, no final dessa aula você vai ter um aplicativo construído no teu celular. E por que 10x? Porque nós iremos construir em até 10 vezes mais rápido do que em meios tradicionais. Sim, hoje em dia já existem ferramentas no mercado, tecnologias no mercado que permitem e possibilitam que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento em programação, construa aplicativos em até 10 vezes mais rápido do que em meios tradicionais, e é isso que nós iremos fazer exatamente nessa Masterclass. Qual que é o aplicativo que nós iremos utilizar? Eu vou espelhar aqui agora no meu computador, está vendo agora o meu celular. Então esse aqui é o meu telefone celular, e aqui nós temos esse aplicativo chamado Lista Tarefas. Esse aplicativo aqui eu já publiquei na minha conta de desenvolvedor lá da Apple, por isso que ele aparece aqui. Vou clicar nesse botão no aplicativo e aqui já aparece. Então isso aqui é um aplicativo simples de lista de tarefas. Quando eu clico no botão adicionar, ele abre uma janelinha onde eu posso colocar ali, por exemplo, tarefa 1. Vou clicar no botão adicionar e já aparece tarefa 1. Vou colocar mais algumas tarefas, por exemplo, tarefa 2 e tarefa número 3. Repare que ele funciona muito rápido. Quando eu clico, por exemplo, no quadradinho, vou clicar bem aqui, em tarefa 2, ele fica marcado como concluído e já vai para baixo. Se eu clicar em tarefa 1 agora, ele marca como concluído e vai aparecendo aqui embaixo também. Eu posso filtrar por dia. Agora eu vou clicar aqui no dia 23, que seria sábado. Repare que não temos tarefas. Se eu adicionar uma tarefa para sábado, tarefa sábado, ele já apareceu também. Vou adicionar mais uma tarefinha aqui para sábado. Então, tarefa sábado 2. Ok, temos duas tarefas. Quando eu clico, ele marca como concluído. E aí eu posso navegar entre os dias. E você vai aprender também a salvar, aliás, a deletar a tarefa. Então, essa tarefa número 3, eu vou clicar bem aqui no íconezinho da lixeira e ela foi deletada. E ali embaixo aparece a informação de que a tarefa foi deletada com sucesso. Legal, né? Então, imagine que esse aplicativo aqui, que interage com um banco de dados, ele faz filtro por data, ele faz ordenamento, tudo isso nós iremos construir do zero e em menos de 2 horas. Beleza? Então, esse é o poder do low code, esse é o poder do Flutterflow, essa tecnologia que permite que nós crie esse tipo de aplicação. Tá? O Flutterflow ele funciona tanto para aplicativos mobile, que são aplicativos para celulares, mas também você pode construir aplicativos para computadores, para rodar ali no computador. Beleza? Então eu espero que você goste e vamos embora para o início do nosso curso. Bom, nessa nossa primeira aula, nós iremos criar a nossa conta no Flutterflow, para quem ainda não tem, evidentemente, e eu já vou mostrar para você os principais recursos que tem dentro do Flutterflow. A gente vai vamos navegar ali um pouco, só para você se familiarizar, beleza? Vamos lá então. Então, se você não tem uma conta no Flutterflow, você vai acessar esse site aqui, flutterflow.io. E aqui você vai ter uma página onde ele explica como é que funciona, etc e tal. Aqui em cima você pode clicar em Start for Free, você vai clicar aqui e você vai criar a sua conta. Ou você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo e vai vir direto para cá também, para criar a sua conta. O processo para criar uma conta é simples, você vai botar seu nome, seu e-mail e vai colocar uma senha e então vai criar a sua conta. Assim que você cria a sua conta no Flutterflow, você vai ser direcionado para essa página, tá? Ou para uma página já com um projeto. Independentemente de onde você esteja, você vai clicar aqui, você vai clicar no canto superior esquerdo do Flutterflow, onde está a imagem, o logo do Flutterflow. Porque quando você clica nesse lugar aqui, você vai ser direcionado para a página inicial, que é a página onde todos nós iremos partir.
Então, repare que tudo isso que está aqui, ó, são projetos. O que são projetos? Projetos são aplicativos. Então, na mesma conta do Flutterflow, na conta gratuita, eu posso criar quantos aplicativos eu quiser. Não existe essa limitação, tá? Então, com uma conta, você pode criar vários aplicativos. Eu vou clicar aqui, ó, em Create New. Clicando em Create New, vou criar um projeto novo. Repare que aqui ele vai pedir para mim entrar com o nome do projeto. Então, eu vou chamar esse nome de projeto de Lista Tarefas 2, tá? Lista Tarefas 2, porque eu já tenho um chamado Lista de Tarefas. Aqui embaixo, ele já fornece alguns templates prontos. Nós não iremos utilizar nenhum deles. Iremos clicar aqui, ó, em Create Blank, que significa criar do zero. Clicar em Create Blank, ele vai criar o projeto e aí ele vai já pedir para eu configurar aqui o Firebase, que é um banco de dados. Nós não iremos utilizar o Firebase, nós iremos utilizar o Supabase como banco de dados. Então aqui embaixo eu já vou clicar em Skip para pular essa parte. Ok, então aqui estamos dentro do nosso Flutterflow, nosso editor do Flutterflow. A primeira coisa que você observa de relevante é que essa página ela é dividida em 3 partes. A parte da esquerda, onde nós temos aqui uma série de menus. Temos também essa janela com diversos widgets. Você vai entender o que são widgets ao longo desse curso. Essa parte do meio é onde fica a tela do nosso aplicativo propriamente dito. Então perceba que isso daqui é um telefone celular. Eu posso reduzir o zoom. Aqui em cima, clicando aqui, eu posso alternar para um tablet ou ainda alternar para um computador, caso eu esteja criando um aplicativo para computador. Se eu clicar com o botão direito aqui, abre-se para mim uma opção onde eu posso escolher um modelo específico de celular. A mesma coisa se eu clicar, por exemplo, aqui, tá? Clicar no botão direito ou o botão direito aqui. Ele vai trazer para nós modelos específicos de telas. Vamos clicar aqui e iremos trabalhar com o celular. Do lado direito, eu tenho aqui as propriedades dos elementos. Então, sempre que eu clico sobre qualquer elemento na minha tela, aqui do lado eu vou ter as propriedades. Não vou entrar em detalhes nesse momento, nessa aula, porque nas próximas aulas nós iremos trabalhar muito bem com todas essas propriedades que estão aqui. Bom, aqui do lado direito, do lado esquerdo, aliás, eu tenho 3 menus que são os menus principais. Esse menu aqui é o Widget Palette, ou seja, é a paleta de widgets. O que é um widget? Widgets são elementos que eu tenho, que eu uso para construir a interface do meu aplicativo. Ou seja, é como se fosse um muro, um quebra-cabeça. Então, eu vou arrastando os elementos para cá. Então, se eu jogar para cá, por exemplo, esse vídeo, isso aqui é um widget. Se eu jogar para cá, por exemplo, um botão, isso aqui também é um widget e assim por diante. Beleza? Nesse outro menu aqui, ó, chamado Widget Tree, eu tenho uma árvore de elementos. E a árvore de elementos, essa árvore de elementos, ela é a hierarquia dos elementos. Então, quando eu tenho um elemento, por exemplo, uma coluna, e coloco dentro dessa coluna um vídeo, então esse vídeo ele vai aparecer aqui nessa estrutura, tá? Então, na próxima aula, fique tranquilo, nós iremos trabalhar muito com essa árvore de elementos. E aqui embaixo, um outro menu, que é o Page Selector, e é aqui onde ficam listadas todas as páginas e componentes que eu já criei no meu aplicativo, ok? Aqui embaixo eu tenho outras configurações. Então, por exemplo, aqui eu tenho o menu para trabalhar com banco de dados. Aqui para eu criar data types, é um recurso avançado. Aqui eu posso criar variáveis. Aqui eu posso trabalhar com chamadas API no meu aplicativo. Aqui eu posso armazenar arquivos que serão utilizados dentro do aplicativo, como imagens, por exemplo. Aqui eu posso inserir funções. Então, se você souber programar e quiser programar, você tem aqui praticamente um recurso ilimitado, um potencial ilimitado para escrever código e criar praticamente qualquer coisa que você queira. Aqui nós temos outros recursos, como Cloud Functions, testes automatizados. Aqui eu posso trabalhar
com as configurações de design. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, o tema das barras, a paleta de cores, a tipografia do meu aplicativo e os temas de widgets, né? Eu posso clicar aqui e criar. E aqui embaixo eu tenho uma outra opção, que é a opção de configuração. Então aqui, onde eu configuro toda a parte de publicação do aplicativo, o idioma do aplicativo, as plataformas, se ele vai ser Android, OS ou para internet, ou se vai ser um executável para Windows ou Mac e assim por diante. Configurações de autenticação. O que é a autenticação? É o usuário entrar com login e senha. Notificações push, aquelas notificações que aparecem no celular quando ele está fechado, né, o aplicativo fechado, tipo WhatsApp, vem mensagem, aparece ali uma notificação. Aqui a parte para eu fazer o deploy, ou seja, publicar nas lojas da Apple Store, da Play Store. O aplicativo que nós iremos desenvolver nesse curso, no final eu vou publicar na Apple Store e mostrar para você ele funcionando, tá? Publicação na web, aqui embaixo outras integrações com meios de pagamento nativo já para eu colocar no aplicativo, e aqui diversas outras integrações, como o Supabase, que é um banco de dados, o GitHub, Google Analytics, Google Maps, e a gente tem realmente uma infinidade de coisas para se trabalhar aqui no nosso aplicativo. Eu vou clicar aqui em Widget Tree e eu vou deletar aqui. Eu vou clicar aqui no YouTube Player, eu vou deletar. Vou clicar nesse botão também, eu vou deletar, para que ele fique exatamente como nós criamos no início. E a partir da aula que vem, nós vamos começar de fato a criar o nosso aplicativo, bem devagarzinho, mas tudo muito bem detalhado. Beleza? Então, abraço e até a próxima aula. Bom, agora que a gente já criou a nossa conta no Flutterflow e o nosso primeiro projeto no Flutterflow, nós vamos começar a trabalhar com widgets, entender o que são widgets e para que eles servem, e vamos criar já o nosso calendário, que é onde o usuário vai escolher uma data para cadastrar uma tarefa para aquela data, e também vai poder utilizar o calendário para filtrar datas que foram cadastradas, aliás, tarefas que foram cadastradas naquelas datas que ele filtrar. Beleza? Então vamos lá. Bom, então aqui dentro do nosso projeto no Flutterflow, repare que eu estou selecionando aqui o menu Árvore de Elementos, Widget Tree, e aqui eu tenho o primeiro widget chamado Homepage. Esse widget Homepage, ele diz respeito à nossa tela como um todo, tá? Dentro dele nós temos um widget chamado Coluna e também temos um widget chamado App Bar. Esse widget App Bar é essa tela que está aqui em cima. Aliás, essa tela não, essa faixa azul. Eu vou deletar, clicar com o botão direito e vou deletar esse widget. Nós não iremos trabalhar com ele. Bom, aqui eu tenho um widget chamado Coluna. Quando eu clico, por exemplo, aqui, ó, eu tenho acesso novamente à paleta de widgets, onde eu posso colocar dentro desse widget, coluna, qualquer elemento. Então, se eu escolher, por exemplo, um widget button e clicar aqui, ó, repare que o nosso botão ele já apareceu aqui. Agora, observe que se eu clicar novamente nessa coluna e inserir um outro elemento, por exemplo, o elemento image, que é imagem, este elemento imagem ele vai aparecer embaixo do elemento botão. Por que acontece esse fenômeno? Por que ele não fica, por exemplo, do lado do botão? Porque o widget coluna ele tem essa característica que os elementos que são colocados dentro dele, eles ficam alinhados um embaixo do outro. Se eu quiser colocar elementos um ao lado do outro, eu vou trabalhar com um elemento chamado row. Então eu vou clicar aqui, ó, e repare que eu tenho um elemento chamado row. Perceba que pelo próprio ícone do elemento, ele já indica que a coluna fica um em cima do outro e a linha fica um abaixo do outro. Então eu vou clicar sobre essa linha e aqui embaixo apareceu a minha linha. E como essa linha ela está dentro de uma coluna, evidentemente ela fica abaixo desses outros dois elementos aqui. Agora, dentro dessa linha que está aqui, eu vou clicar sobre ela, eu posso colocar elementos também dentro da linha. Então eu vou colocar um botão. Bom, agora eu tenho um botão que está dentro da linha. Se eu inserir agora dentro dessa linha um novo botão, já observe que ele ficou ao lado. Então é dessa forma que eu consigo criar a minha interface.
através desses elementos chamados linhas e colunas. Então, esses dois elementos, a linha, chamada de row em inglês, e a coluna, chamada de column em inglês, são os elementos ou os widgets mais importantes que eu tenho dentro do Flutterflow. E eu posso colocar dentro de linhas e colunas quantos elementos eu quiser. Um elemento importante que nós temos é esse elemento aqui. Eu vou clicar sobre a coluna e vou colocar um container. Clicando sobre o container, repare que já apareceu aqui um container. Esse elemento ele é um elemento importante porque eu consigo estilizá-lo. Como assim estilizá-lo? Clicando sobre o elemento container, do lado direito eu tenho diversas propriedades, como por exemplo a propriedade Fill Color. Clicando aqui, eu vou ter cores. Para eu escolher, repare que ele já ficou com essa cor. Eu posso colocar dentro desse elemento um elemento também, outro widget, por exemplo, um botão. Repare que o botão está ocupando todo o espaço destinado a ele dentro do container. Se eu tentar colocar dentro desse container um outro elemento, por exemplo, um elemento botão, mais uma vez, ele vai dar uma mensagem de erro. Na verdade, não é um erro, é um aviso, dizendo o seguinte: está tentando colocar um botão dentro de um container, mas esse container já tem um botão. Ou seja, eu não posso colocar dentro do container dois elementos. Os únicos elementos que eu posso fazer isso é a linha e a coluna. E a List View, queremos ver mais para frente. Eu não posso colocar dentro de um container dois elementos. Então, o que eu faço se eu quiser fazer isso? Eu simplesmente deleto esse botão, dentro do container eu coloco uma coluna. Agora sim, dentro da coluna que está dentro do container, eu posso colocar quantos elementos eu quiser, um ao lado embaixo do outro, e assim seguir construindo o meu aplicativo. Beleza? Bom, vamos deletar o que eu fiz. Então, esse container eu vou deletar. Ok. Esta linha também eu vou deletar. Ok. E esses botões que estão aqui dentro da minha coluna eu vou deletar também. Ótimo. Clicando sobre a coluna, aqui eu tenho algumas propriedades importantes. Vamos colocar apenas a título de exemplo um botão. Por que esse botão ficou aqui, à esquerda, né? E por que ele tem essa largura, a coluna? Porque a minha coluna ela não tem um tamanho definido. O tamanho da coluna é de acordo com os filhos dela, ou seja, quem está dentro dela. Então, se eu clicar sobre a coluna, e aqui do lado, embaixo, eu tenho duas propriedades importantes. A primeira, Main Axis Alignment, que significa alinhamento no eixo principal. Repare que está marcado essa opção, por isso que o meu botão está lá em cima. Se eu clicar aqui, ó, ele fica no centro. Se eu clicar aqui, ele fica lá embaixo. E essas outras opções aqui, elas servem para distribuir os elementos que estão aqui dentro. Vamos clicar aqui. E esse Cross Axis Alignment é o alinhamento no eixo cruzado, que seria a vertical no caso. Então isso aqui vai alinhá-los, os elementos dentro da coluna à esquerda, esse no meio e esse à direita. E se eu clicar aqui, ele vai simplesmente expandir a coluna em toda a extremidade da tela e o elemento que ficar aqui dentro, ele vai ter a dimensão dele também expandida, tá? Bom, vou clicar sobre a coluna e vou clicar aqui para que ele fique ali à esquerda mesmo. Vou clicar sobre este botão e vou deletar. Bom, repare que tem um espaço aqui, ó, entre a extremidade e o início da coluna, e lá embaixo também. Isso aqui é a chamada Safe Area. Se eu clicar aqui, ó, nesse homepage, repare que eu tenho aqui, ó, Safe Area. Está marcado. Se eu mandar ele desmarcar, aquele espaço sai e agora minha coluna fica lá em cima. Esta Safe Area serve para isso daqui, ó. Quando eu clicar aqui, ó, repare que ele vai mostrar para mim o celular. Então, para que essas coisas aqui não fiquem em cima do que você está construindo, ele delimita aquele espaço, né, espaço seguro, digamos assim. Mas nós não iremos trabalhar com isso, porque a gente vai fazer manualmente esse distanciamento. Ok? Bom, então eu tenho minha homepage, a minha coluna. Dentro dessa coluna, eu vou colocar um calendário. Vamos escrever aqui, ó, calendar. E aqui está o meu calendário. Repare que ele já ficou lá em cima, ou seja, bem embaixo desse negócio. Aqui não tem problema nenhum. Vamos clicar sobre a minha coluna, aqui,
Do lado direito, eu tenho uma propriedade chamada padding. Essa propriedade é o alinhamento que eu dou, ou o distanciamento que eu dou nas extremidades. Então, se eu clicar aqui e colocar 25, por exemplo, repare que ele já deu uma espaçada de 25. Para esta coluna, eu vou colocar 50, que é uma quantidade de pixels que eu julgo seguro para que não fique embaixo dessas coisas aqui, tá? Então aqui vai aparecer a hora, a bateria e assim por diante. Ok, se eu clicar aqui, por exemplo, e colocar 25, ele vai dar uma espaçadinha também aqui, tá? Isso eu acho interessante, mas não vou fazer para a coluna. Eu vou fazer depois diretamente para o calendário. Então, apenas para minha coluna, eu vou colocar esse espaçamento lá em cima. E aqui embaixo também, eu vou colocar um espaçamento de 50 pixels, tá? Para que não fique lá embaixo, grudado, senão ele pode comer ali alguma coisa. Então, esse espaço aqui está bem delimitado. Beleza. Agora, outra coisa. Se eu clicar nesse quadrado aqui, eu consigo fazer esse padding de forma uniforme. Mas depois eu faço isso. Eu vou clicar na coluna. Então a coluna está aqui. Repare que já tem um espaçamento aqui. Embaixo também. Dentro da coluna o calendário. Eu vou clicar sobre o calendário. E aí, clicando sobre o calendário, eu vou clicar bem aqui, nesse Uniform Padding. E eu vou arrastar e perceba que no meu próprio calendário ele já vai colocando de forma uniforme esse espaçamento, ok? Eu vou colocar, por exemplo, 25 assim. 25 para que eu acho que é um espaçamento interessante que ele fica das extremidades para não ficar grudado, ok? Se você não quiser colocar de forma uniforme, você pode simplesmente clicar aqui nessa opção e definir de forma manual. Por exemplo, 25 aqui e 25 nas extremidades da esquerda e da direita também. Embaixo eu vou deixar assim mesmo. Ótimo, assim está bom. Então, clicando sobre o meu calendário, do lado direito eu tenho algumas propriedades do calendário. A primeira propriedade interessante é essa aqui, Color. Essa color é que cor? É a cor, repare, initial date, ou seja, a data inicial, né? A data que está selecionada. Está como azul. Bom, vamos definir uma cor padrão para nós utilizarmos no nosso calendário. Eu vou clicar aqui embaixo, por exemplo, deixa eu procurar aqui outras propriedades. Antes de trabalharmos nas cores, vamos formatar o calendário. Se eu clicar aqui em To Row Header, ele vai transformar isso aqui, o meu cabeçalho, né, em duas linhas. Então aqui 2 linhas, aqui uma única linha. Tá? Isso aqui fica a gosto de cada um. O Week View. Esse Week View ele vai mostrar meu calendário em formato de semana. Então repare que apenas por semana. Eu vou deixar assim mesmo. Começar a semana na segunda-feira, você pode definir aqui, repare que ele mudou também, vamos deixar desmarcado. Temos o tamanho da linha, row height, tamanho da linha, 64 pixels, eu acho que está bom. Title Style, ou seja, o título, o estilo do título. Então você pode escolher aqui, por exemplo, a fonte, você pode escolher o estilo da fonte também, eu não vou mexer nisso. Text Color, que seria a cor do texto. Aqui está preta. Essa cor do texto é justamente o título aqui, tá? Deixa eu procurar aqui uma propriedade que marque, que defina a cor do meu calendário como um todo. Eu acho que eu não tenho. A cor do calendário, na verdade, ela é uma cor transparente. Então, olha só que interessante. Eu vou clicar bem aqui na minha homepage, tá? E eu quero pintar a minha homepage, o fundo da tela. Então, clicando em homepage, clicando aqui em background color, se eu clicar aqui, ele vai trazer para mim algumas cores. Eu vou clicar, por exemplo, nesse roxo aqui, esse roxo, eu vou clicar sobre ele e use color. Repare agora que a minha homepage, ela foi pintada. Beleza? Iremos utilizar esse tom de roxo em nosso aplicativo. Então, qual tom de roxo é esse? Você não tem esse tom de roxo, evidentemente. Eu vou copiar, vou dar um Ctrl C e eu vou mostrar para você como que você faz para salvar esse tom de roxo, mas isso vamos fazer na próxima aula. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para a gente continuar mexendo
no nosso calendário. Na próxima aula, a gente fala das cores. Ótimo, temos aqui um calendário, então, aqui embaixo nós conhecemos algumas propriedades. Esse Day of Week Style é o estilo do dia da semana, ou seja, são esses textos que estão aqui. Aqui nós temos o estilo da data, então repare que ele pode ser totalmente personalizável. Beleza? Então aqui está o nosso calendário. Pessoal, na próxima aula, nós iremos colocar aqui embaixo um outro elemento, um container, e iremos pintar o nosso calendário, trabalhar com as cores do nosso aplicativo. Beleza? Então, nessa aula, você conheceu os widgets, algumas propriedades importantes, e já começamos a montar o nosso aplicativo aí. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira aula da criação do nosso mini aplicativo de tarefas. Nessa terceira aula, nós iremos trabalhar com as cores. Então, a gente vai continuar a construção do corpo da nossa tela. Vamos colocar um container ali embaixo, uma borda bem bonita, e vamos trabalhar ali com a coloração, tá? Você vai aprender como é que funciona esse sistema de cores aqui no Flutter Flow. E você pode ficar à vontade para fazer comentários, colocar aqui embaixo comentário, tá? O seu feedback, ele é muito importante para nós. Beleza? Então vamos lá para a nossa terceira aula. Bom, nós temos uma cor aqui que nós iremos utilizar com certa frequência, que é aquela cor roxa. Então eu vou clicar aqui, ó, já, e vou copiar essa cor. Vou clicar aqui, vou copiar essa cor, vou fechar isso aqui, tá? Você não sabe qual cor é, mas eu já vou dizer para você. Vamos clicar aqui, ó, no menu esquerdo, aqui em Theme Settings, ou seja, configurações de tema. Vamos clicar em Colors. E a primeira coisa que você vai fazer é desativar esse modo Dark. O modo Dark, ele é uma outra paleta de cores. Caso o aplicativo da pessoa, o celular da pessoa esteja no modo Dark, as cores que aparecem são diferentes. Então, não iremos nos preocupar com isso agora. Vamos desabilitar o modo Dark para que essas cores aqui apenas apareçam em todos os dispositivos. Vamos clicar aqui em Add Color, e aqui embaixo já apareceu esse Custom Color, que é a minha cor customizada. Eu vou dar um nome para essa cor, clicando aqui, ó. Vou chamar aqui, vou clicar aqui e vou chamar isso aqui de roxo. Ok? Roxo. Ok, Rename. Então aqui está o meu roxinho. Vou clicar aqui agora, ele vai abrir essa tela e eu vou colocar essa cor aqui, ó, tá? Então você vai digitar lá, hashtag 6220A9. Hashtag 6220A9. Essa é a cor que eu vou utilizar. Você pode utilizar qualquer cor que você quiser. Basta que você arraste aqui. Aqui também você pode arrastar. Aqui você pode definir o nível de transparência da cor. Fique à vontade. Eu vou utilizar essa cor aqui, vou clicar em Use Color. Aqui está a minha cor customizada. Agora, quando eu venho para cá e clico, por exemplo, na minha árvore de elementos, Homepage, e clico aqui, ó, em Background Color, repare que a minha cor customizada está aqui. Então eu clico sobre ela e meu fundo na minha tela já fica com essa cor. Muito bom, excelente. Agora, eu vou abrir aqui, eu vou clicar no meu calendário e agora sim eu consigo formatar melhor o meu calendário. Então aqui do lado direito, aqui em Initial Date, onde está a cor primária, que é este azul, eu vou deixar essa cor, por exemplo, branca. Vou clicar aqui, vou clicar em Alternated, que é um branquinho. Já ficou branco. Porém, o texto está branco. Então, do lado aqui, ó, em Icon Colors, que seria o ícone, né? Isso aqui já é outra coisa, né? O ícone. Repare que esse ícone, Icon Colors, é justamente aqui, ó, esses ícones aqui. Vou deixar branco também, Alternated. Então, vou usar essa paleta de cores. Vamos para baixo. Título. Estilo do título. Repare que a cor está preta. Test Color. Vamos clicar aqui, botar também o Alternated para ficar branco também. Ó, o título aqui, ó, dezembro. Embaixo, dia da semana, estilo do dia da semana. Texto, cor do texto. Você pode clicar aqui e vamos colocar também branco. Tá? Aqui, então é isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o título, né? Vamos para baixo. Data, estilo da data. Repare que está preto.
eu vou clicar aqui também e vou definir também Alternated, que é agora esses números que estão aqui. Vamos descer mais uma vez. E aqui nós temos a opção Select Date Style, ou seja, data selecionada. Bom, a data selecionada, perceba que o texto está branco, que é o que aparece ali. Vamos colocar roxo aqui, ó. Sempre mantendo o padrãozinho de cores, ó, roxo. Ótimo. E aqui seria a data que não está selecionada, ou seja, as outras datas. Está essa cor aqui, ó, cinza, que seria essa cor aqui, tá? Vamos deixar assim mesmo. Então, o nosso calendário, ele já está definido, né? Vamos deixar assim por enquanto. Agora, nessa coluna aqui, eu tenho o calendário. Esse calendário, repare que eu não consigo definir para ele um tamanho máximo de largura. Eu não consigo definir esse tamanho. Por quê? Porque ele vai ocupar o tamanho da coluna. Não tem problema. Iremos falar sobre isso mais para o futuro. Nessa coluna, eu vou clicar aqui e vou inserir um container. Aqui está. Repare, o container apareceu aqui, à esquerda. Por que à esquerda? Porque na coluna nós temos essa propriedade aqui, ó, marcada, que os elementos ficam alinhados à esquerda. Isso alinha à direita, ao centro, e isso à direita. Vamos agora deixar no centro. Bom, esse container que eu coloquei aqui, eu posso inclusive nomear o container, se eu quiser, por exemplo, clicando sobre o container e clicando aqui, ó, CTN corpo. Vou chamar de container corpo. Ótimo. Então, esse container, eu vou clicar aqui, ó, em width, que significa largura. Eu vou clicar aqui para ele se expandir até o final. Ok. Expandiu-se até o final. Porém, se esse aplicativo ele for aberto em um computador, não é o caso, não é o objetivo, vai ficar muito grande. Por exemplo, eu vou clicar nesse olho aqui, ó. Cliquei no olho, e aí a gente vai visualizar como que ficaria o aplicativo. Aqui está, ok, no celular. Mas se eu clicar aqui, ó, olha só, se eu abrir no computador, vai ficar gigantesco. Então, como que eu faço para limitar o tamanho desse container? Eu vou clicar sobre ele, e aqui embaixo eu tenho a propriedade máximo tamanho, max width. Eu vou definir como 500 pixels. Então, ele vai se expandir até as extremidades da tela, mas nunca passará de 500 pixels. Se eu clicar aqui e mandar atualizar a minha previsão aqui agora, olha só o que vai acontecer. Ele fica fixo em 500 pixels. Já resolvemos a questão do calendário também. Beleza, aqui está o meu container. Agora eu quero que ele vá até o final. Então eu vou clicar sobre o container e aqui eu tenho uma propriedade chamada expansão. Vou clicar bem aqui, ó. E aí ele vai até o final da tela, tá? Até o final da coluna. Perfeito. Agora eu quero colocar uma borda nesse container. Vou clicar sobre o container e aqui, ó, em Border Radius, eu tenho os quatro cantos onde eu posso colocar uma borda. Vou colocar aqui 25. Observe que ele já colocou uma pequena borda aqui, ó. E vou colocar do lado direito também 25 aqui, ó. Vou clicar aqui e vou colocar 25. Perfeito. Então aqui nós temos a nosso aplicativo já criando o cara. Bom, agora dentro desse container eu vou colocar uma coluna. Vou clicar aqui e vou colocar uma coluna. Aqui está a minha coluna. Por que eu coloquei uma coluna? Porque agora eu vou empilhar aqui alguns elementos. Então, nessa coluna, eu vou clicar sobre ela e eu vou colocar aqui, ó, um padding, por exemplo, de 16 pixels, para dar esse espaçamento. Não sei, talvez tenha ficado muito, mas não tem problema. Aliás, é 16, né? Eu coloquei 16, 26, agora sim, 16 pixels. E aí eu vou clicar aqui e dentro da coluna eu vou colocar um texto. Ó, aqui está o meu texto. Então, nesse texto eu vou escrever o seguinte: minhas tarefas. Ok, o texto ele ficou no centro, por quê? Porque a coluna está definida para que fique no centro os elementos. Ótimo. Agora, essa coluna, não quero que fique grudada na extremidade. Isso nunca é interessante, tá? Então, clique sobre a coluna e defina aqui, por exemplo, um espaçamento de 25 aqui e também 25 aqui, sempre mantendo proporções, tá? Então, se o meu calendário ele tem 25, a gente vai manter 25 aqui também. Beleza. Agora, aqui embaixo,
eu vou colocar um elemento, que vai ser uma list view, e mais embaixo ainda eu vou colocar um elemento que vai ser um botão. Então vamos lá. Eu vou clicar sobre essa coluna aqui e vou escrever aqui o seguinte, list view. Aqui está. Essa list view é onde vai ficar listada as tarefas. Não iremos trabalhar com ela agora, mas deixa ela aí bonitinha. E agora, ainda dentro da minha coluna, que está dentro do meu container, eu vou clicar aqui e vou colocar um botão, ó, button. Aqui está o meu botãozinho. Eu vou clicar sobre este botão e vou definir aqui, ó, uma largura infinita também, que é para ele se expandir. Nesse mesmo botão, eu vou colocar, por exemplo, 50 pixels de altura. Então, height é altura. Ficou muito grande, 45 está melhor. E qual que é o tamanho, a cor do botão? Clica sobre o botão e aqui embaixo defina a propriedade, aqui ó, Fill Color. Fill é preenchimento. Clica sobre ele e defina a cor customizada. E o texto desse botão, vamos escrever aqui em cima, na propriedade, ó, text, vamos escrever nova tarefa. Ótimo. Eu quero que esse botão fique grudado lá embaixo. Então eu vou clicar sobre a minha coluna e vou clicar bem aqui, ó, nessa propriedade. Ó. O que ele faz? Ele prende um elemento em cima, o outro elemento embaixo e distribui o restante no meio. Então aqui está o meu botãozinho. Perfeito. O meu botãozinho está aqui. Ele ficou grudado lá embaixo. Deixa eu fazer o seguinte para ficar melhor. Essa minha coluna principal, que a gente colocou um espaçamento de 50 pixels, eu vou tirar. Tira esse espaçamento de 50 pixels. Então a minha coluna principal vai até lá embaixo. Mas essa coluna secundária, a coluna que está dentro do container, nós iremos colocar aqui embaixo, então, 25 pixels. Ok? Beleza. Depois podemos testar. Se ela ficar muito grudada embaixo, a gente sobe um pouquinho. Ok, então aqui está o meu texto. Aqui está a minha list view e aqui está o meu botãozinho. A princípio temos essa configuração, poderemos mudar no decorrer da nossa construção do nosso aplicativo, ok? E aí, tá gostando do curso? Tá criando o teu aplicativo? É bem fácil, né? Criar aplicativos utilizando o Flutterflow. Você vê aqui que é muito rápido. A gente consegue criar uma tela em questão de minutos. Nessa aula, nós iremos trabalhar com um recurso importantíssimo chamado componentes. O componente é uma espécie de janela que eu crio, alguma coisa ali que eu posso reutilizar no meu aplicativo em diversas outras telas. E é nesse componente onde nós iremos cadastrar a nossa tarefa. Então eu acho que é a última coisa que nós iremos construir em termos de layout antes de partir para a próxima parte do curso, que é a conexão com o nosso banco de dados. E se estiver gostando da aula, qualquer coisa, qualquer comentário que você tiver, fique à vontade para mandar para nós aqui embaixo, nos comentários, o que você está achando, alguma dica, alguma sugestão, que o teu feedback, como eu falo, ele sempre é muito importante para nós. Beleza? Então vamos lá. Bom, antes de começarmos a falar sobre o componente, eu quero fazer uma pequena alteração que fizemos em relação à aula anterior. Quando eu clico sobre essa coluna aqui, ó, a coluna que está dentro do container, ela está com essa propriedade aqui, ó, marcada. Isso faz com que um elemento fique em cima, outro fique embaixo e o restante se distribua no centro. Eu vou clicar aqui, ó, aqui. Pronto. Clicando aqui, eu tenho, então, um texto lá em cima, a list view aqui e embaixo o meu botão. Mas eu quero que o botão fique lá embaixo, mas sem utilizar essa propriedade. Então, o que eu faço? Eu vou clicar sobre a minha list view e aqui ó, existe a propriedade expansão. Quando eu clico aqui, ela vai se expandir até o final e vai lá para baixo. Beleza? Outra coisa interessante é que esse texto está grudado na list view, que está grudado no botão. Eu também não quero isso. Então, eu vou clicar sobre a minha coluna, aqui ó, e eu tenho uma propriedade chamada Items Spacing, que seria o espaçamento entre os itens. Eu vou colocar, por exemplo, 8. Ou 8 não, vou colocar 16.
Então, agora, você já observa que eu tenho um espaçamento de 16 pixels entre os itens, ok? Então, esse texto aqui, ó, ele está espaçado em quantos pixels lá em cima? Vou clicar na minha coluna. 16 pixels. Tá? Então, esse texto está espaçado em 16 pixels, por isso que eu defini também que o espaçamento entre os elementos dentro dessa list view é de 16 pixels. Ok. Agora, vamos falar sobre o nosso componente. Eu vou clicar bem aqui, ó, para adicionar um componente. Por quê? Quando eu clicar nesse botão Nova Tarefa, eu quero que suba na tela um elemento. E esse elemento é onde eu vou escrever a nova tarefa. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar em New Component, bem aqui, e vou clicar em Create Blank. O nome do componente vai ser comp, de componente, nova tarefa. Eu vou clicar em Create Component. E aí você já observe que eu já tenho aqui o meu componente. Aqui a minha árvore de elementos, aqui está o meu componente. Se eu clicar aqui, ó, em Page Selector, eu tenho acesso à minha homepage e o meu componente. Bom, eu vou clicar sobre o componente, vou clicar sobre a árvore de elementos. Esse componente, ele é isso daqui. Isso aqui seria a minha tela. Bom, dentro desse componente, eu vou colocar um container. Sempre começo com um container. Esse container, ele vai ter... eu vou clicar na largura dele, assim, infinita, ok? Porém, vai ter uma largura máxima de 500 pixels também. E a altura dele, aqui está, a altura, ó, height é a altura. Vamos definir com 500 pixels também, muito grande. 300 pixels está bom. Ótimo, então aqui está o meu container. Esse container, eu vou também colocar uma borda aqui em cima, de 25 pixels, aqui, de 25. Repare que ele colocou ali a bordinha. E também uma borda de 25 pixels desse lado. Isso aqui pode ficar a critério de cada um. Beleza. Agora, dentro desse container, eu coloco uma coluna. Beleza, aqui está a minha coluna dentro do container, porque agora dentro da coluna eu vou começar a montar o meu aplicativo. Então, aliás, a minha tela, né? Então, em primeiro lugar, essa coluna eu já vou definir aqui um espaçamento igual de 25 pixels em todas as extremidades, para que não fique grudado as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar dentro da coluna um container, novamente. Esse container eu vou pintar de preto. Aliás, de preto não. Com essa cor aqui, ó, a cor roxinha. E ele vai ser muito pequeno. Ele vai ter, por exemplo, 10 pixels de altura. Assim. E vou definir a borda em todas as direções agora. Vou clicar aqui, então, com 8 pixels. Assim, para ficar redondinha. Tá? É só um indicativo para o cara poder arrastar para baixo a tela. Ok. Agora, dentro dessa minha coluna, eu vou colocar um texto. Ótimo, ele ficou grudado. Não quero que fique grudado. Eu vou clicar sobre a minha coluna e vou definir um espaçamento de 8 pixels entre os elementos. Esse texto aqui, vou clicar sobre ele e vou escrever o seguinte, ó. Nova tarefa. Ok, nova tarefa. Perfeito. E aí, eu vou clicar na minha coluna e vou adicionar um elemento chamado Test Field. O Test Field é um elemento de texto, onde eu posso escrever um texto. Eu vou clicar sobre esse Test Field que está aqui e vou já nomeá-lo como TXT tarefa. TXT tarefa. Então, clicando sobre o TXT tarefa, eu tenho aqui as propriedades. Repare que ele tem 8 pixels por padrão de espaçamento. Eu vou deletar esses 8 pixels. Beleza. Aqui embaixo eu tenho uma propriedade chamada Label Text, que é justamente o título da tarefa. Você pode escrever, por exemplo, tarefa, repare que aparece ali. Eu vou deixar em branco para esse caso. E também temos o Hint Text, que seria uma dica de texto. Por exemplo, digite a tarefa. É aquela dica que aparece para o cara digitar. Eu vou deixar em branco também. Nesse caso, eu não vou preencher. E aí, aqui embaixo, eu tenho essa propriedade chamada Input Border Type, que seria basicamente a borda. Underline quer dizer que uma borda embaixo, que é o que temos agora, né? Uma borda embaixo.
mas eu quero uma borda em todas as direções. Então, Outline é uma borda em todos os lados e None é sem borda nenhuma. Vou clicar em Outline. Ok, qual que é a cor da borda? Vamos clicar aqui, vamos botar essa cor aqui mesmo, para ficar padrãozinho. Essa é a cor da borda. Border Width é a largura da borda, grossura. Eu vou clicar e vou definir 1. Então temos isso daqui agora. Perfeito? Vou clicar sobre este elemento e vou aumentar o tamanho dele. Então aqui em Max Lines, vou colocar 2. Para ficar assim, ó, 2 linhas no máximo. Perfeito. Então aqui o usuário vai digitar a tarefa. E agora, nessa minha coluna, eu vou inserir um botão. Vou clicar sobre este botão, eu vou expandi-lo também, aqui ó, em Width. Vamos pintar com a cor roxa e vamos escrever o seguinte, ó. Adicionar tarefa. Adicionar. Se você quiser, você pode colocar aqui embaixo um ícone no botão, ó, clicando aqui ó, em Icon. Você pode escrever, por exemplo, plus, que é adicionar, ó. Aí aqui aparece adicionar. Beleza? Ok. Eu acho que assim está bom. Agora, esse container, ele está muito grande. Não precisa ter esse tamanho todo. Vamos definir, então, esse container, o principal, aliás, o container principal, para 200 pixels. Opa, muito pequeno, então. 250 pixels. Vamos no olho aqui mesmo. Assim eu acho que está bom. Ele não pode ficar grudado aqui, tá? Tem que ter 225, tá bom, então. Perfeito. Agora, como que eu uso isso na prática? Então, o nosso componente ele está feito. Agora, aqui na minha homepage, clica aqui, ó, homepage. Quando eu clicar no botão Nova Tarefa, eu quero que abra esse componente. Então, olha só. Clique sobre o botão, selecione o botão, você pode selecionar o botão diretamente na árvore de elementos. E aqui, ó, nessa aba Actions, vamos definir uma ação. Vamos clicar em Open. Add Action, então aqui eu tenho 3 propriedades, 3 eventos. On Tap é no clique, então quando o cara clicar, vai executar. Double Tap é duplo clique. E Long Press é quando ele pressiona e segura. Então vamos clicar em On Tap. E aqui em Add Action, vamos colocar uma ação. Repare que já apareceu aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou colocar uma ação. Qual ação? Olha o tanto de ações disponíveis que eu tenho no Flutterflow. Realmente tem muita coisa. A ação que eu quero é essa aqui, ó. Bottom Sheet. O que é o Bottom Sheet? É aquele elemento que vem de baixo para cima, aquela janelinha que vem de baixo para cima. Eu vou colocar Show. Esse Show é justamente mostrar. E aí ele pergunta para mim, qual Bottom Sheet, qual elemento? Vamos clicar aqui para selecionar o elemento e temos apenas um, que é o Nova Tarefa. Ótimo. E aqui embaixo, eu vou marcar a opção Enable Drag. Isso aqui significa que eu posso arrastar para baixo para ele sair da tela. Beleza. Então, vou clicar em Close para fechar e vamos testar. Repare que agora eu já tenho aqui, ó, no meu botãozinho um ícone de ação. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse olho. Ele vai abrir uma janela de teste. Lembrando que esse olho ele permite com que eu teste apenas o visual do aplicativo. Eu não consigo testar, por exemplo, integração com banco de dados ou testar variáveis. Olha que legal. Quando eu clicar aqui, ó, olha o que acontece. Já subiu o meu elemento Nova Tarefa. Beleza? Então, se eu arrasto para baixo, ele some. Beleza? Excelente, pessoal. Excelente. O próximo passo agora. O próximo passo é eu escrever uma tarefa, clicar no botão Adicionar e essa tarefa ser cadastrada no banco de dados. Isso é o que iremos fazer na próxima aula. Então, a gente vai criar uma conta lá no banco de dados para poder fazer esse processo aqui. Beleza? E aí, tá gostando da Masterclass? Se a resposta é sim, se está gostando, se estamos te ajudando, eu queria pedir de você que respondesse uma pesquisa. É muito rápido, aqui embaixo você vai clicar num link, você vai responder a pesquisa, ela dura menos de 5 minutos, e o nosso objetivo com essa pesquisa é identificar melhor quem que é o nosso público e quais são as necessidades do nosso público. E assim, nós conseguimos criar soluções que atendam diretamente à sua necessidade. Então, não sei se você já acompanha a gente, mas nós temos diversos canais
aqui na internet. Temos o YouTube, temos o Instagram, temos essa Masterclass que você está assistindo agora, temos um curso um pouco mais avançado de Flutter Flow, que é o acelerador low code, temos programas também de consultoria, mentoria e assim por diante. E isso tudo só é possível graças ao feedback de vocês. Então, tira um tempinho, 5 minutos, clica aqui embaixo agora, responde essa pesquisa que ela vai nos ajudar a ajudar vocês cada vez mais. Beleza? Muito obrigado e vamos para a aula. Essa aula é uma aula importantíssima porque nós iremos criar uma conta no Supabase. O Supabase é um back-end que possui diversos serviços, incluindo banco de dados, armazenamento de dados. Ele utiliza o banco de dados Postgre, que é um banco de dados altamente veloz, escalável e que nós iremos ir relacional, além de tudo. E ele se integra de forma nativa ao Flutter Flow. O Supabase é um serviço, um back-end, que possui um plano gratuito e também um plano pago para aquelas aplicações que já estão em alto nível de escalabilidade, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos lá, vamos criar nossa conta, caso você ainda não tenha a sua conta no Supabase. Ok, então você vai acessar este site aqui, ó, supabase.com. E aí, você pode olhar aqui o site, ver todos os recursos que ele tem, você pode fuçar aqui à vontade. Eu vou clicar aqui, ó, em Start Your Project, começar seu projeto. Você vai clicar lá. E aqui, repare que está escrito Welcome Back. Então, é para quem já tem uma conta. Se você não tem uma conta, aqui embaixo, ó, Don't have an account, sign up now. Ou seja, quero me inscrever. Ok, então aqui está Get Started, então criar uma conta. Você vai colocar o seu e-mail, então eu vou botar aqui um e-mail qualquer. E vai cadastrar também uma senha. Tem que seguir todos esses critérios aqui. Vou clicar em Sign Up. Clicando em Sign Up, ele vai criar uma conta para mim. Vamos aguardar, olha só, aqui já diz que deu sucesso e ele já está falando o seguinte, ó, cheque seu e-mail para confirmar. Então, eu vou acessar aqui o meu e-mail para ver se o Supabase enviou e aqui está, o Supabase, vou clicar então aqui e aqui está para confirmar o endereço de e-mail. Então, eu vou clicar aqui e vamos confirmar. Vamos esperar a confirmação. Ok, então aparentemente nós já confirmou e ele já me trouxe aqui dentro para o Supabase. Então isso aqui eu vou fechar. Ok, aqui deu uma falha ao criar um projeto, só a gente clicar aqui para atualizar. Beleza, então o Supabase ele é dividido em organizações e projetos. Você pode ter várias organizações e projetos dentro dessas organizações. Você pode ter 2 projetos de forma gratuita, tá? Ou 2 organizações com um projeto de forma gratuita. Isso aqui é uma organização já, tá? E vou clicar aqui, ó, em New Project. Você vai clicar lá em New Project, vamos criar um projeto novo. Você pode dar o nome que você quiser. Para este projeto, eu vou chamar de projeto 1. Aqui você vai colocar uma senha para o teu banco de dados, Postgre. Eu vou clicar aqui, ó, em Generate Password, para que ele mesmo crie uma senha. Você pode copiar essa senha e salvar em um lugar seguro, caso você queira. A região onde estará o servidor, vamos escolher São Paulo. Aqui está São Paulo. Por que São Paulo? Quanto mais próxima dos seus usuários, mais rápido vai ser o teu aplicativo, evidentemente. Ok, e aqui vamos clicar em Create New Project. Beleza, então aqui está o nosso projeto 1, ele está configurando o nosso projeto. Sempre que você clica aqui, ó, na página inicial, nesse ícone, você vem para essa tela e aqui vai aparecer os projetos que você já criou. Caso você tenha mais do que uma organização, elas irão aparecer aqui também, beleza? Então eu vou clicar nesse projeto aqui, repare que ele está hospedado na AWS, Amazon Web Services, aqui South America, East 1, ou seja, América do Sul, Leste 1, São Paulo. Clicando aqui, temos aqui o nosso projeto, beleza? Aqui temos algumas configurações do projeto, aliás, alguns recursos como
a Table Editor, que é onde eu posso clicar para a gente cadastrar as nossas tabelas e diversas outras informações. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar com isso. Vamos criar a nossa tabela e já conectar com o Flutter Flow. E aí, conseguiu criar o seu projeto no Supabase? Nessa aula, nós iremos criar uma tabela no Supabase, configurar a tabela e já conectar essa tabela ao Flutter Flow para que então a gente consiga fazer essa integração e salvar as informações no banco de dados e buscar estas informações também. Beleza? Então vamos lá para a aula. Bom, então como eu já mencionei anteriormente, eu tenho aqui duas organizações, né, essa aqui e essa aqui, e alguns projetos dentro dela. Eu vou clicar aqui ó, em projeto 1. Está aqui o meu projeto. E eu vou clicar bem aqui ó, em Table Editor. Ok. Deixa eu voltar, na verdade, não era esse aqui não. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Clicar aqui em Table Editor. Ok, agora estou onde eu queria chegar. Você, possivelmente, não vai ter nenhuma tabela criada. Eu já tenho aqui algumas tabelas criadas de projetos anteriores. Lembrando que no mesmo projeto, você pode ter várias tabelas, vários usuários, tá? Sem nenhum problema. Você vai clicar aqui ó, em New Table. Vou clicar em New Table e vamos criar uma tabela. Essa minha tabela eu vou chamar de tarefas. Tabela tarefas. E lá embaixo nós temos os campos da tabela, ou seja, as colunas da tabela. Temos duas colunas padrão. A coluna ID é uma coluna que é uma chave primária, ou seja, ela nunca se repete. Esta coluna ela é incrementada automaticamente pelo Supabase, então você não precisa se preocupar com ela. Sempre que um registro é colocado aqui, automaticamente o Supabase já dá um valor para esse campo. E esse campo ele é o que identifica um registro, ou seja, ele nunca se repete. Temos um outro campo chamado Create@. Esse campo também é um campo padrão que o próprio Supabase preenche. Então, ele é um campo que mostra o momento exato em que o registro foi salvo no banco de dados. Vamos clicar aqui ó, em Add Column e adicionar uma coluna nova. Essa coluna eu vou chamar de título, que vai ser o título da tarefa. E aqui do lado eu vou escolher qual que é o tipo de dado desse campo. Como assim tipo de dado? Vou clicar aqui. Então, esse tipo de dado, ele é um número, ele é um texto, ele é uma data, ele é um valor lógico, eu preciso especificar. Nesse caso, o título é um texto, então eu escolho a opção teste. Perfeito. Add column, mais uma nova coluna, vou chamar de data. Esta coluna data, ela vai armazenar justamente a data daquela tarefa. Então eu vou clicar aqui, vamos escolher o tipo de dado, esse aqui, ó, timestamp TZ. Esse timestamp TZ é o horário, dia e hora, incluindo o time zone, né, que seria aquela... eu esqueci o nome. Aquele horário que cada país... Nossa, fugiu agora realmente a palavra. O Greenwich, sabe? Que o Greenwich, o fuso horário, isso mesmo, fuso horário. Agora voltou a palavra. Isso aqui. Então vamos marcar essa opção, incluindo o fuso horário. E aí, vamos colocar uma nova coluna chamada de status. E essa coluna status, ela vai ser um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, para dizer se essa tarefa ela foi preenchida, aliás, ela foi concluída ou não foi concluída. Então, um valor lógico, ele é do tipo boolean. Aqui está embaixo, ó, bool, tá? É um valor lógico. Ó, verdadeiro ou falso. Clica aqui. Do lado direito aqui, ó, eu tenho um campo onde eu posso definir um valor padrão. Então, caso essa coluna não seja preenchida, qual o valor que eu posso colocar? Para esse caso, eu vou escrever falso. Então, sempre que eu criar um registro, essa coluna já vai vir com o valor falso, porque quando eu crio uma tarefa, evidentemente a tarefa ainda não foi concluída. Então, por isso faz sentido que eu coloque falso. Eu vou clicar em Save. Então, ele vai criar a minha tabela. Create New Table, está adicionando as colunas à tabela. Vamos esperar ele adicionar as colunas à tabela. Ok, a tabela tarefa foi criada com sucesso. A primeira coisa que eu faço agora é habilitar as políticas de segurança. O que são políticas de segurança? São regras que eu estabeleço para o Flutter Flow, para o Supabase, aliás, dizendo quem pode ou não acessar a tabela.
Você vai clicar sobre a tabela, tarefas, vai clicar aqui ó, aqui onde está No Active RL Policies, você vai clicar aqui, vai clicar aqui ó, em New Policies, New Policy. Escolha essa opção, For Full Customization. O nome da política, vamos dar acesso geral, inicialmente acesso geral. Allowed Operation seria quais operações eu quero permitir, então selecionar, inserir, atualizar, deletar ou todas, vou marcar todas. E aqui embaixo você vai colocar verdadeiro, ou seja, true, e também true aqui. E vai clicar em Review e Save Policies. Pronto. Agora a nossa tabela ela já está pronta para ser utilizada. As políticas de segurança já foram criadas, está tudo certo. Agora eu tenho que conectar com o Flutter Flow. Como que eu faço isso? Aqui no Flutter Flow, clicando em configurações, e aqui embaixo, clicando em Supabase, eu vou clicar em Enable Supabase. E aqui eu devo, aliás, colocar dois parâmetros. A API, a URL da API, e a chave anônima. Onde eu pego estas informações? No Supabase, você vai clicar aqui embaixo em Project Settings, ou seja, configurações do projeto. Você vai clicar em API, aqui API, e aqui eu tenho a URL. Então você vai clicar em Copy para copiar essa URL e vai colar aqui ó, na API URL. E a chave anônima, você vai pegar aqui também, Enum Public, vai clicar em Copy e vai colar a chave anônima aqui. E vai clicar em Get Schema. Clicando em Get Schema, ele vai trazer para você toda as tabelas que você possui lá no seu banco de dados, ok? A nossa é essa aqui, ó, tabela tarefas, evidentemente para você vai aparecer só uma, a não ser que você já tenha outra. Ótimo! Agora nós já estamos prontos para salvar as nossas informações no Supabase. Iremos fazer isso na aula que vem. Ora, agora sim, nós vamos para a parte mais interessante do nosso projeto, onde nós vamos cadastrar a tarefa, clicar no botão e magicamente ela vai aparecer lá no banco de dados e o melhor de tudo, sem escrever nenhuma linha de código. Vamos lá? Vou fazer bem devagarzinho, bem passo a passo, no nível de dificuldade que ele vai aumentando, tá? Com o passar das aulas, que é para você compreender e você não se confundir. Isso é o mais importante. Vamos então para a aula. Beleza, então vamos lá. Então eu sei que quando eu clico nesse botão, ele abre para mim aquele bottom sheet, tá? Que seria isso daqui, ó. Eu clico aqui, ele abre. E quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele salve informação no banco de dados. Antes de começarmos, eu quero que você clique bem aqui, ó, nesse raio. Isso aqui ele vai compilar o projeto, tá? E aí quando ele compila o projeto, eu consigo interagir com o banco de dados. Como eu falei já anteriormente, eu não posso interagir com o banco de dados através desse módulo de visualização, esse preview aqui. Por quê? Porque isso aqui é apenas para interagir com o layout. Então eu já vou até fechar, que não nos interessa mais. Então ele vai demorar aqui uns 2 ou 3 minutos na primeira vez, depois ele compila mais rápido. Enquanto isso, vamos construir o nosso projeto. Aqui, ó, eu vou clicar bem aqui ó, em Page Selector, eu vou clicar em Comp Nova Tarefa, que é onde eu tenho o meu componente. E quando eu clicar nesse botão Adicionar, é que eu quero que ele pegue a tarefa que está escrito aqui e salve no banco de dados. Então eu vou clicar aqui ó, em Actions e vou clicar em Open. On Tap, ou seja, no clique. Vou clicar aqui ó, em Add Action. Eu já expliquei isso, mas vou explicar mais uma vez. On Tap é quando o usuário clica no botão e executa a ação. Double Tap é quando ele dá um duplo clique. E Long Press é quando ele põe o dedo e deixa. Isso para o celular, evidentemente. Então, On Tap, vou clicar em Add Action. E aqui ó, eu vou escrever o seguinte, ó, Supabase. Quando eu escrevo Supabase, ele já traz algumas ações, porque eu já conectei com o Supabase, senão não apareceria. Eu tenho a opção de inserir uma linha, atualizar ou deletar uma linha. Nesse caso, eu quero inserir uma linha, Insert Row. Então aqui está a minha ação de Insert Row. E aí, ele vai perguntar para mim, qual tabela você quer inserir uma linha? Ora, eu quero inserir a linha na tabela de tarefas. Você vai escolher a tua tabela. Set Fields, ou seja, quais campos eu quero preencher. Vou clicar em Add Field, repare que apareceu o campo ID. Quando eu vou clicando, ele vai trazendo todos os campos que eu tenho
na minha tabela. Eu falei para você que o campo ID, nós não precisamos nos preocupar com ele, porque o Supabase preenche automaticamente. Então eu vou deletar. Esse campo createAt também, vou deletar. E aí temos 3 campos, o campo título, o campo data e o campo status. O campo título, eu vou clicar aqui, ó. Da onde que vem a informação que eu quero salvar no campo título? Eu vou clicar bem aqui, ó, clicando aqui, abre-se uma janela, onde eu tenho agora uma série de recursos que eu posso extrair daqui informações. Nesse caso, o campo título, ele vai vir daquele que eu vou digitar a tarefa. Aquele elemento de texto, ele é um widget. Então aqui eu tenho ó, o widget state, ou seja, estado de um elemento. Clicando aqui, ele vai mostrar para mim todos os widgets. Eu tenho apenas um, que é o txt tarefa. Vou clicar sobre ele. Ok, então o que tiver escrito no txt tarefa é o que vai ser salvo no campo título no meu banco de dados. O campo data, de onde que vem esse campo data? Bom, ele deveria vir daquele calendário, mas se eu clicar aqui, ó, clicar em widget state, observe que eu não tenho acesso ao calendário. Por quê? Porque eu não tenho acesso a um widget que está em outra página. No caso, o calendário está na página principal e o meu widget ele está e esse componente, esse botão, na verdade, né, ele está dentro de um componente. Então eu não consigo ter acesso àquele calendário. Iremos resolver isso na aula que vem. Mas apenas de forma paliativa, eu vou clicar bem aqui, ó, em Global Properties. O que é esse Global Properties? São propriedades globais. Por exemplo, onde que o usuário está localizado, ou o tamanho da página. E uma dessas propriedades globais é essa aqui, ó, Current Time. Esse Current Time traz para nós justamente a hora atual. Então eu vou colocar de forma paliativa, ou seja, temporária. Depois eu tiro. Se eu quiser, eu posso inclusive deletar esse campo e não preencher nada. Mas vamos deixar assim. O campo, pessoal, status, lembra que esse campo ele já vai ir com o valor padrão. Nós configuramos o banco de dados para que ele vá com o valor falso. Então aqui eu posso definir verdadeiro ou falso, ou eu simplesmente posso remover, não vou preencher. Ok? Então, quando eu clicar naquele botão, ele vai salvar no Supabase essas duas informações. E depois que ele fizer isso, eu quero que ele feche o bottom sheet. Então, eu vou adicionar uma ação, olha só, eu posso ir encadeando as ações. E nesta segunda ação é para fechar a janela. Então, eu vou escrever a seguinte, ó, bottom sheet, e aqui eu vou pegar a ação dismiss, que é para fechar o bottom sheet. Perfeito. Vamos voltar para cá. Repare que ele já compilou o projeto, então eu tenho 25 minutos, porque eu estou no plano pago do Flutterflow. Você deverá ter 12 ou 13. E aí, quando chegar no final, você simplesmente compila mais uma vez. Beleza? Então, aqui está meu projeto. Quando eu clico nesse botão, ele abre o bottom sheet. Se eu escrever aqui qualquer coisa, clicar em adicionar, ainda não funcionará. Por quê? Porque eu preciso atualizar. Eu acabei de fazer a alteração. Vou clicar aqui, ó, Instant Reloaded, para atualizar. E aí ele vai, agora é mais rápido. No banco de dados, eu já vou clicar aqui, ó, na minha tabela, para a gente visualizar o que vai acontecer. Repare que a minha tabela está vazia, por enquanto. Então, aqui, vamos para o teste. Eu vou clicar bem aqui, ó, em nova tarefa. E vou escrever, por exemplo, tarefa 1. Eu vou clicar no botão adicionar. Vamos ver se ele salvou. Aqui está, tarefa 1. E a data veio a data atual. Maravilha. Se eu clicar aqui mais uma vez em tarefa 2, clicar em adicionar, ele vai salvar no meu banco de dados. Maravilha, né, pessoal? Então, o que falta agora é o seguinte, eu quero selecionar uma data, eu quero que ele salve no banco de dados a data que eu selecionei, não quero que ele salve a data atual. Então, como que eu faço para que o meu bottom sheet veja essa data, esse calendário? Nós precisamos, quando eu clicar aqui e abrir esse bottom sheet, eu preciso passar uma informação para ele, que seria a data. Iremos falar sobre isso na aula posterior a essa aqui.
Uma das coisas mais importantes que existem quando a gente está criando aplicativos é você passar informações de uma página para outra, ou de uma página para um componente e assim por diante. Isso é feito através de parâmetros de página ou parâmetros de componente, que é o que nós iremos fazer exatamente nessa aula, tá? Preste bem atenção, porque isso realmente é importante, você vai utilizar em praticamente todos os projetos que você for criar. Beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, nesse botão e abrir o bottom sheet, eu preciso que esse bottom sheet saiba qual que é a data que está selecionada. Então, eu vou clicar nesse bottom sheet aqui fora, eu vou clicar bem aqui, ó, em Component Parameters, vou criar um parâmetro. Clicando aqui, vou clicar em Add Parameter e vou criar um parâmetro. Vou chamar isso aqui de PMT de parâmetro, tá? PMT, data. O tipo de dado desse parâmetro é um datetime, que é um tipo de dado que representa uma data. Ok. Esse required indica que ele é obrigatório. Vou clicar em confirmar. Ótimo. Você já vai observar que apareceu um erro aqui. Surgiu um erro aqui. Você vai entender o porquê desse erro. Quando esse elemento aparece na tela, ele precisa que seja passado para ele um parâmetro. O parâmetro que nós criamos, que é obrigatório. Então, quem chama esse elemento deve passar um parâmetro. E quem que chama esse elemento? Bom, é esse botão aqui, ó. Quando eu clico no botão, então, nós temos uma ação para exibir este componente. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo tem essa opção chamada parâmetros. Vou clicar em pass, ó, pass. E o parâmetro que nós criamos está aqui, ó. Então, esse componente que está aparecendo na tela, ele está esperando que eu passe para ele um parâmetro. Esse parâmetro é do tipo data. Por isso que está esse erro aqui, porque eu estou chamando ele e não estou passando o parâmetro. Mas agora eu vou passar. Vou clicar bem aqui e o parâmetro que eu vou passar, ou seja, a data que eu vou passar nesse parâmetro, é o que está no calendário. Então, quando eu clico em Widget State, aqui aparece a opção Calendar Selected Day, ou seja, a data selecionada no calendário. Então, como agora eu estou na homepage, na página onde está contida o calendário, esse widget aparece para mim. Então, eu vou clicar aqui. Ótimo. Aqui tem uma opção para eu escolher se é o início do dia ou o final do dia. Então, eu vou escolher o início do dia, ou seja, se for dia 19, é dia 19, meia-noite. É isso que está dizendo aqui. Confirmar. Próximo, ótimo. Agora estou chamando o bottom sheet, chamando a janelinha e já passando para ela o dia que está selecionado no calendário. Agora, clicando aqui, quando esse elemento surge na tela, ele já tem armazenado aqui no seu parâmetro o valor que foi passado para ele. Então eu posso utilizá-lo. Vou clicar aqui nesse botão e na hora que eu vou salvar no banco de dados, lá no campo data, ao invés de pegar a data atual, que é a data do relógio, que eu vou inclusive clicar bem aqui, ó, nesse lápis, eu vou simplesmente pegar a data que está no parâmetro. Aqui está, Component Parameters. Como eu criei um parâmetro, agora tem essa opção. E aqui está o meu parâmetro chamado Data, PMT Data. Quando eu clico aqui, clico em confirmar, repare que o valor que eu vou salvar no banco de dados é o valor que está no parâmetro data, que foi recebido quando eu cliquei no botão. E quando eu cliquei no botão da homepage, ele abriu a janelinha e passou a data que estava no calendário. Beleza, pessoal? Então agora vamos testar isso daqui. Vamos clicar aqui para dar um instant reload, para atualizar o que nós fizemos e fazer uns testes aí com algumas datas específicas. Vamos esperar ele carregar aqui para a gente ver. Então, aqui está dia 22, vou selecionar o dia 22, amanhã, sexta-feira. Vou clicar aqui, tarefa, sexta-feira. Vou clicar no botão adicionar, ele salvou. Tarefa sexta. Observe que aqui já aparece o dia, o dia 22. Ó. Aliás, dia 21/12/2023. Deixa eu dar um instant reloaded, porque eu acho que ele não atualizou. Vamos dar um instant reload para ele
atualizar. Então vamos selecionar o dia 23, para não ter erro, sábado. Então, tarefa, sábado, adicionar, e vamos lá. Deixa eu clicar aqui. 21/12. Não, ele está vendo errado. Ah, não. Eu que estou olhando errado. Eu estou olhando aqui no Create At. O Create At é a data que o registro é inserido. É aqui, ó, é esse campo aqui, ó, o campo data. Então, na verdade, já estava certo. Aqui dia 21/12. Aqui dia 22/12. Ok? Ó, 22, na verdade, aqui dia 22. E aqui dia 23, tá? Quando você dá um duplo clique, ele converte o dado para 3 horas a menos, que seria o fuso horário, tá? Mas o que importa é o que está aqui, ó. Então, dia 23/12, dia 22/12 e assim por diante. E aqui era a data que estava sendo salvo anteriormente. Então, a data ela já está sendo salva. Agora, o que eu preciso fazer é listar as informações. Então, salvei a data, quero que ela apareça aqui. Vamos fazer o próximo passo, que é buscar as informações e colocar na List View, isso na aula que vem. Estamos quase nos aproximando do final do nosso aplicativo. Agora iremos aprender a buscar as informações do banco de dados e listar ela em uma List View. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, você lembra que nós criamos em aulas anteriores uma List View e colocamos aqui. Então o que é a List View? A List View é o elemento que vai repetir informações, repetir dados. Dentro dessa List View eu vou colocar um container. Então aqui está um container. Beleza. Esse container eu vou pintá-lo de uma cor diferente. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Fill Color, clicar em Alternate, para ficar um pouquinho diferente, meio cinza, tá? Eu vou clicar sobre esse container, eu vou definir aqui uma borda de 8 pixels em suas extremidades. Vou clicar aqui, ó, então, no padding, botar lá 8 pixels em todas as direções. Assim tá bom. E aí dentro desse container eu vou colocar uma linha. Por que uma linha? Porque eu quero colocar elementos um do lado do outro, tá? E aí presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou colocar inicialmente um container aqui do lado. Coloquei um container, tá? Porque aqui dentro eu quero colocar 2 elementos. Eu quero colocar 2 ícones. Você vai entender por que depois. Só que essa linha, eu vou clicar sobre essa linha, o primeiro elemento que eu coloquei no container, e eu vou colocar um espaçamento aqui, ó, de 8 pixels aqui e 8 aqui também, só para não ficar grudados os elementos, para não ficarem grudados. Dentro desse container que está dentro da linha, eu vou inserir uma nova linha. Porque agora aqui dentro eu vou colocar um ícone. Eu vou clicar aqui nessa linha, ícone, aqui está. E vou colocar um segundo ícone também. Ok, não tem problema que eles fiquem grudados. Esse container que está englobando esses 2 ícones, eu vou simplesmente tirar essa largura, vou deixar em branco. Por que eu fiz isso? Porque aí ele vai ter a largura que ele precisa para acomodar os ícones. Você vai entender já por que eu fiz isso. Agora, dentro dessa linha, a linha principal, eu vou inserir um elemento de texto. Aqui está. E eu vou inserir um novo ícone na linha principal ainda. Então eu vou escrever ícone. Aqui está. Opa, eu coloquei o ícone no lugar errado. Vou dar um Ctrl Z. Esse ícone tem que ficar aqui, ó, na linha principal, nessa linha aqui, ó. Ícone. Aqui está. Perfeito. Agora, eu quero que esse elemento de texto se expanda até o final, para prender esse ícone na ponta. Eu vou clicar sobre esse elemento de texto, eu vou clicar aqui, ó, em expansão. Ó. Aí ele empurrou lá para o final. É exatamente isso que eu quero, beleza? Bom, o que eu quero com isso daqui que eu fiz? Eu vou clicar sobre essa List View, que tem um container dentro dela, então a List View tem um container, e aí eu vou clicar bem aqui, ó, em Backend Query. Isso permite fazer uma consulta ao banco de dados e vincular a List View. Vou clicar em Add Backend Query, aqui em Query Type, que seria o tipo de consulta, Supabase Query, a tabela é a tabela Tarefas, e aqui ele pergunta o tipo de consulta, você quer
uma lista de linhas ou apenas um único registro? Eu quero uma lista de linhas. E vou clicar em confirmar. Ele vai dar uma mensagem informando o que vai acontecer. Basicamente, o que ele falou é o seguinte: o seu elemento ele vai se repetir. Então, aconteceu isso daqui, ó. Aquele primeiro container, ele se repetiu para baixo, indicando que nessa list view existe uma consulta que está trazendo dados do banco de dados e cada um desses containers representa uma linha do banco de dados. Vou clicar sobre a minha list view, vou clicar em propriedades aqui, ó, e aqui embaixo eu vou clicar em Items Spacing 4, para separar em 4 pixels de espaçamento um do outro. Agora, cada ícone, cada container desse aqui, ó, que está dentro da list view, representa um registro do banco de dados. Então, quando eu clico dentro desse elemento de texto e clico bem aqui, ó, ele vai trazer para mim um novo recurso chamado tarefas row, ou seja, linhas da minha tabela chamada tarefa. E quando eu clico aqui, eu tenho todos os campos dessa minha tabela. O campo ID, create at, o título, a data, o status e esse index, que seria a posição. Então, esse é o 1, esse é o 2. Se eu clicar em título, observe que o que vai acontecer é o seguinte: o valor que vai ficar aqui é o título correspondente à linha desse container. Então, se esse container é o primeiro, representa a primeira linha da tabela, aqui vai aparecer o primeiro título. Aqui o segundo, aqui o terceiro e assim por diante. Aqui em default variable value, eu preciso colocar uma informação. Por exemplo, uma letra A, qualquer coisa. O que é o default variable value? Se um campo estiver em branco ou nulo, eu preciso dizer pro Flutterflow um valor que substitua isso, porque eu não posso colocar um valor nulo dentro de um elemento de texto, por exemplo. Então, sempre preencha isso daqui. Confirmar. Vamos testar só para ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou dar um Instant Reloaded e aí você vai ver todas aquelas informações vindo do Supabase para cá. Olha só, pessoal. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa sexta e assim por diante. Muito bom, né? Se eu clicar em nova tarefa, ele vai salvar no banco de dados, mas talvez não vai aparecer aqui, porque eu tenho que atualizar. Então, vou fazer isso agora. Vou clicar aqui em nova tarefa, ó, bem aqui ó, nesse botão. Esse botão, vou clicar na ação, Open, e ele vai abrir o bottom sheet. Vou clicar aqui, ó, depois que o bottom sheet fechar, eu vou chamar uma ação chamada Refresh. Então, Refresh Database Request. E aí eu vou atualizar a list view. Vou esperar, vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vou voltar para cá e vou dar um Instant Reloaded. E aí quando eu der um Instant Reloaded, ele vai atualizar. Clicar aqui, ó, nova tarefa. E vou clicar em adicionar. Já apareceu aqui a nova tarefa. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso colocar um campo aqui para eu clicar e ele alterar para o status, né? Para feito ou não feito ainda, que seria isso aqui, ó, falso ou verdadeiro. Isso iremos fazer na aula posterior, onde iremos trabalhar com visibilidade condicional. Beleza? Então até a aula que vem. E aí, tá gostando da Masterclass? Se a resposta é sim, se está gostando, se estamos te ajudando, eu queria pedir de você que respondesse uma pesquisa. É muito rápido, aqui embaixo você vai clicar num link, você vai responder a pesquisa, ela dura menos de 5 minutos, e o nosso objetivo com essa pesquisa é identificar melhor quem que é o nosso público e quais são as necessidades do nosso público. E assim, nós conseguimos criar soluções que atendam diretamente à sua necessidade. Então, não sei se você já acompanha a gente, mas nós temos diversos canais aqui na internet. Temos o YouTube, temos o Instagram, temos essa Masterclass que você está assistindo agora, temos um curso um pouco mais avançado de Flutterflow, que é o acelerador low code, temos programas também de consultoria, mentoria e assim por diante. E isso tudo só é possível graças ao feedback de vocês. Então, tira um tempinho, 5 minutos,
clica aqui embaixo agora, responde essa pesquisa que ela vai nos ajudar a ajudar vocês cada vez mais. Beleza? Muito obrigado e vamos para a aula. Eu preciso que nessa aula você preste bastante atenção, porque nós iremos aprender a editar informações no banco de dados e também a trabalhar com visibilidade condicional, que é um recurso bastante interessante do Flutter Flow, beleza? Vamos lá então, estamos quase acabando o nosso aplicativo de tarefas. Pessoal, lembra que eu coloquei um container bem aqui, ó? Eu tenho um container principal e eu coloquei uma linha, e aí tenho esse container aqui, ó. E dentro desse container nós temos dois ícones, ok? Então, quando eu clicar nesse container, eu quero que ele venha até o banco de dados e altere esta informação aqui, de falso para verdadeiro ou de verdadeiro para falso. Como fazemos isso? Vamos lá então. Vou clicar sobre o container, ações, open, add action. Qual que é a ação que eu quero fazer aqui? Update. Eu quero a ação de update row. Aqui está a Supabase Update Row. Qual tabela? Bom, eu quero alterar a tabela tarefas. E aí, temos duas informações importantes. A primeira é essa aqui, ó, Matching Rows. Esse Matching Rows é o seguinte, qual que é a linha no banco de dados que ele vai fazer essa alteração? Lembre-se que cada linha tem um ID, e o ID é o que identifica a linha. O ID não se repete. Então, essa linha aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Então, eu quero alterar no banco de dados o dado cujo ID, cujo campo ID seja igual a o campo ID da linha que eu cliquei. Então, repare que cada container desse representa uma linha. Então, vamos voltar para lá. Vamos clicar aqui. Então, o campo ID tem que ser igual ao ID da linha que eu cliquei. E a linha que eu cliquei está aqui, ó, tarefas row. Vamos clicar aqui, ID. Então, se o ID da linha que eu cliquei no container for igual ao ID lá no banco de dados, ele vai identificar aquela linha e vai fazer a alteração. Agora que eu estabeleci qual que vai ser o campo, a linha que eu vou alterar, aqui, ó, em Set Fields, eu vou dizer qual que é o campo que eu vou alterar. Primeiro eu estabeleci qual que é a linha, né? Primeiro eu disse, ó, qual dessas linhas. Uma vez que eu estabeleci a linha, eu vou dizer agora qual dessas colunas nessa linha que eu vou alterar. Então, a única coisa que eu quero alterar é o campo verdadeiro ou falso. Porque quando o cara clica aqui, ó, ele vai marcar se concluiu ou se não concluiu. Então, vou clicar aqui e vou pegar a opção status. É isso aqui, ó. E aí, eu tenho três opções. Aliás, eu tenho aqui, deixa eu ver. Lá no campo status, que eu vou clicar e fazer essa alteração, eu posso definir ou verdadeiro ou falso, porque esse aqui é um campo booleano, né? Ele aceita informações ou falsa ou verdadeira. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Mas como que eu sei, né, se é verdadeiro ou se é falso? Se tiver verdadeiro, tem que ficar falso. E se ficar falso, tem que ficar verdadeiro. Como que eu vou saber se ele é verdadeiro ou falso? Então, presta atenção nessa sacada aqui, ó. Eu vou clicar bem aqui. Eu vou clicar bem aqui, ó, em tarefas row e vou clicar em status, tá? Isso aqui é o valor atual. Isso é o valor atual que ele vai trazer. Se é verdadeiro, isso aqui vai dizer que é verdadeiro. Se é falso, isso aqui vai armazenar o valor falso. Mas eu quero inverter. Então, eu vou clicar bem aqui, ó. E aqui, ó, eu vou marcar para inverter. Ó. Isso aqui ele inverte o valor. Então, se atualmente ele é verdadeiro, ele vai alterar para falso. E se está falso, ele vai colocar como verdadeiro, ok? Ótimo. Então, esse pontinho de interrogação, ele indica a condição oposta. E aí, depois, eu vou simplesmente mandar ele atualizar novamente a minha list view. Então, refresh.
Database Request e aqui List View. Perfeito. E aí, vamos testar para você ver o comportamento disso no banco de dados. Vou clicar aqui já para ele criar uma nova compilação, porque a minha já acabou, já expirou. Vamos esperar aqui alguns minutinhos, enquanto isso vou pausar o vídeo quando ele... Beleza, ele atualizou. Então, repare que o meu primeiro elemento aqui ó, está como falso. Então, quando eu clicar nesse container, repara que já aparece a mãozinha, cliquei no container, perceba que ele está como verdadeiro. Alterou, né? Quando eu altero, ele vai lá para baixo. Ok. Se eu clicar aqui ó, novamente, ele alterou para falso de novo. Interessante, né? Agora, o que eu tenho que fazer é simplesmente mudar esses ícones. E aí a gente vai trabalhar com a condição de visibilidade que eu havia falado no início da aula. Então, esse primeiro ícone aqui, ó, vamos clicar aqui ó, embaixo. Vamos pegar um ícone chamado check. Ó. Vamos colocar esse aqui, ó, que está marcadinho. E vamos pintar ele com a nossa cor padrão. E esse outro ícone do lado, vamos clicar aqui e pegar o ícone check, porém a caixinha que não está marcada, esse aqui, ó. Vamos também pintar com uma corzinha padrão. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, esse container que eu estou clicando, né, para fazer a ação, vamos deixar ele transparente. Então vamos clicar aqui, ó, em Fill Color e clicar em Clear Color para mostrar só o ícone. E aí, esse ícone ele deve aparecer para mim se o status for verdadeiro. E se não for verdadeiro, ele não deve aparecer. Esse ícone deve aparecer se o status for falso. Como que eu faço isso? Vou clicar sobre o ícone, vou clicar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Invisibility, Conditional. Então aqui é Conditional, vou marcar essa opção. E aí qual que é a condição que eu tenho que marcar para que ele apareça? Eu poderia direto clicar aqui ó, e pegar a opção Status. Tá? Se eu clicar aqui em Status, isso aqui vai trazer exatamente o valor do ícone. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele é verdadeiro, ele é falso. Então esse ícone, ele não apareceria, tá? Só que aí temos um outro ícone aqui que tem que aplicar a condição oposta nesse outro ícone. Então presta bem atenção no que eu vou te explicar. Se eu clicar nesse ícone aqui, o valor desse ícone, a condição para que ele apareça tem que ser verdadeira, certo? Então, se isso aqui ó, for verdadeiro, esse elemento aparece. Só que essa opção, esse valor, estou trazendo direto do banco de dados. Então, só para você entender o que vai acontecer aqui, ó, eu vou clicar nesse botão para atualizar. E aí você observa que nenhum deles está aparecendo. Esse elemento tarefa 2, o tarefa 2 está falso. Ó, falso. Então, e esse cara aqui, ó, esse status é falso. Então, como esse status é falso, a visibilidade não mostra ele. Tá entendendo? Agora, quando eu clico, por exemplo, aqui ó, no ícone, olha só o que aconteceu. Agora, o status de tarefa 2, aqui está, é verdadeiro. Então, como a condição de visibilidade está pegando do banco de dados, agora o valor disso aqui ó, é verdadeiro. Por ser verdadeiro, ele fica visível. Entendeu? Só que esse aqui é o contrário. Esse aqui tem que aparecer se a condição de visibilidade for falsa. Então, se eu clicar aqui e clicar aqui ó, em status, eu não vou ter o mesmo efeito. Por quê? Porque se a condição de visibilidade desse cara aqui for verdadeira, esse elemento vai aparecer. Mas eu não quero que ele apareça. Eu quero que ele apareça se for falso. Então, o que eu faço? Eu posso clicar aqui e aplicar a condição oposta. Ok? E aí, vamos testar agora. Tem uma outra forma de fazer isso também, que é um passo a mais
só que é mais fácil de entender. Só que é um passo a mais. Eu vou explicar também como é que você faz isso. Essa forma que eu fiz é mais avançada. Só que é um pouquinho mais difícil de entender, ó. Tá vendo? Eu marco, ó, marco, desmarco. E aí ele altera o banco de dados. Qual que é a outra forma de fazer? É o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui, ó, tá? A forma é o seguinte. Isso aqui tem que ser verdadeiro, correto? Então, conditional, single condition. Então, se, olha só, se o valor que está aqui, status, for igual a verdadeiro, então mostra esse cara. Esse aqui é o contrário. Então, clica lá. Então, se a condição que está aqui, então, se o valor que está bem aqui, ó, status, for igual a falso, aí sim você mostra esse cara. Vai ter exatamente o mesmo efeito. Exatamente o mesmo efeito. Só que aqui eu dei 2 passos para explicar mais fácil. E no outro era direto, mas era um pouquinho mais difícil. E assim a gente finaliza praticamente o nosso aplicativo. O que falta fazer agora é a gente deletar um registro e filtrar por data, ok? Filtrar por data. Então, na próxima aula, vamos deletar o registro. E na última aula, a gente vai filtrar por data e ordenar em ordem para colocar os feitos para baixo, né? Então, isso na próxima aula, nas próximas aulas. Faltam apenas 3 coisas para a gente finalizar o nosso aplicativo. Primeiro é deletar a tarefa, depois é filtrar por data e ordenar, e por fim, publicar ele na internet, no www. Vamos nessa aula aprender a deletar as tarefas que já estão ali. Beleza? Vamos lá então. O processo para deletar uma tarefa é realmente muito simples. Então, deixa eu clicar, cadê o meu aplicativo? É esse daqui. Aqui, ó, nesse ícone, eu vou clicar nesse ícone e eu vou, em primeiro lugar, alterar o ícone para trash. Escreva trash, que significa lixo em inglês. Aqui está. Vamos mudar a cor dele também para roxo. Ok. Quando eu clicar nesse ícone, vamos clicar uma ação, e esta ação vai ser uma ação de delete. Então, delete, né? Delete row aqui, ó. Tabela, tarefas, matching rows é justamente qual que é a linha, né? Mesma coisa da vez anterior. A linha cujo ID é igual ao ID da linha que eu cliquei. Aqui está tarefas row ID. Ok, é só isso. Então ele vai deletar a tarefa. E na sequência já vamos botar uma ação para refresh database request. Vamos atualizar a nossa list view. Ok. E é só isso, pessoal. Olha só como foi rápido esta aula. Vou clicar em Instant Reloaded para ele atualizar e a gente já fazer o teste aí. Tomei um gole de água aqui. Hoje foi mais de 30 graus aqui na gravação. Ok, tarefa 1. Vou clicar nesse botão. Pronto. A tarefa 1 foi deletada do banco de dados. Ok? Só vou dar um espaçamento nessa linha aqui, ó, para que os elementos fiquem espaçados ali em 4 pixels, está muito grudado. Agora sim. Já vamos aproveitar para fazer o filtro, já que a aula foi tão rápida. Eu quero que apareça nessa list view apenas as tarefas do dia que está selecionado. Então, eu vou clicar bem aqui, ó, em Edit, clica no list view, clica em Edit. E aqui, ó, em Filters, ó, adiciona um filtro. Eu quero que o que apareça seja o campo que eu vou filtrar. A data tem que ser igual ao que está no calendário. Calendar, select day, start. Então, isso fará com que ele filtre somente o que está no selecionado. E aí, eu quero ordenar. Eu quero ordenar pelo campo status, que é verdadeiro ou falso. Eu quero que apareça primeiro o que não está concluído, ou seja, primeiro falso. Então aqui vou escolher a opção increasing, que seria do menor para o maior, né? Em ordem alfabética. Falso, depois verdadeiro. Confirmar. Beleza. Vamos clicar em Instant Reloaded para atualizar para a gente. Olha só,
já funcionou. Dia 21, apenas uma tarefa. Dia 22, dia 23, ele não está filtrando. Por que não está filtrando? Porque ele já carregou a List View, né? Eu preciso que, quando eu clicar nesse calendário, ele atualize a List View. Então, eu vou clicar sobre o calendário, vamos clicar aqui, ó, e simplesmente colocar a opção Refresh Database Request List View. Vamos esperar alguns segundinhos. Instant Reloaded. E vamos lá. Então, se eu clicar aqui agora, ó, aí ele filtra tarefa de sexta. Essa é a tarefa de sábado, uma para cada dia, né? Dia 21, vamos colocar uma nova tarefa. Ó. Então, essa aqui vai ser a tarefa dia 21. Apareceu aqui, ó. E aí já observe que ele vai já marcando as tarefas, sempre as que não estão feitas no começo. Se eu marcar essa daqui, ó, ela vem para baixo. E aqui dia 22, dia 23, tá? Vamos botar uma para sábado. Tarefa sábado. Adicionar. Aqui está. Tarefa sábado, a segunda tarefa sábado. E aqui, pessoal, a gente acaba de finalizar o nosso aplicativo. Falta apenas colocar ele ali na internet, né? Para que você veja como que ele funciona. Opa, se você chegou até aqui, meus parabéns. Vamos agora para a nossa última aula da nossa Masterclass, onde iremos publicar o nosso aplicativo na internet. Ele será publicado ali no www. Beleza? Vamos lá então. Beleza. Pessoal, então aqui dentro do Flutter Flow, a primeira coisa que nós iremos fazer é clicar aqui, ó, em configurações. E aí vamos escolher essa opção aqui, ó. Platforms, tá? Plataformas. Quando eu clico aqui, você observa que o Flutter Flow ele já está marcado Android e iOS. Então, o Flutter Flow cria aplicativos nativos para essas plataformas. E aí a gente vai habilitar a web. Quando a gente habilita a web, a gente pode publicar também na internet, para que ele rode no navegador. Agora, vamos clicar aqui em Web Publishing. E aqui, basta que eu clique em Publish, que ele vai publicar o aplicativo. Você pode escolher aqui a URL do aplicativo, se você quiser. Você pode colocar um título, uma descrição e assim por diante. Não é o caso agora. Aqui, se você clicar em Enable PWA, você pode também depois baixar o PWA no teu celular. E aqui ele vai mostrar a marca da água. Para você tirar essa marca da água, você tem que ter o plano pago do Flutter Flow. Bom, eu não vou mexer em nada, só vou clicar em Publish. Quando eu clico em Publish, ele vai começar a publicar o aplicativo. Vamos esperar aqui agora alguns minutos. Vai uns 3 ou 4 minutos para publicar. Eu vou pausar o vídeo e depois que estiver pronto eu já volto aqui. Beleza, olha só, ele já publicou. Então, quando eu clicar nesse olho aqui, ó, ele já vai abrir aqui na internet, olha só. Ele vai carregar aqui o aplicativo. E aqui nós temos o nosso aplicativo, tá? Repare que aconteceram alguns problemas, né? Problemas entre aspas. Que o nosso calendário ele está em toda a extremidade da tela. A gente programou assim, né? Como ele é um aplicativo feito para celular, então ele deverá abrir assim. Ó. Repare que ele é, digamos, responsivo. Mas eu já vou ensinar você como é que você consegue arrumar isso aqui também. Ok. Então, clicando em nova tarefa, ele abre aqui também para a gente essa janelinha onde eu posso cadastrar as minhas tarefas. Eu clico no botão e ele vai aparecendo aqui. Funciona exatamente da mesma forma, tá? Como que eu faço, pessoal, para arrumar a questão do calendário? Vamos lá, rapidamente. Eu vou clicar aqui. Esse calendário, ele não tem uma largura, tá? Definida. A largura dele é a largura da tela. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ó, com o botão direito sobre o calendário e clicar em Wrap Widget. Esse Wrap Widget quer dizer que eu vou colocar esse calendário dentro de um widget. Qual widget? O container. Ok. Agora você observa que o meu calendário ele está dentro de um container. Então isso é o que faz, ó, aqui está o calendário. Ele está dentro de um container. Isso é o que faz o Wrap Widget. E esse meu container, eu posso colocar também uma largura para ele.
aqui, e colocar uma largura máxima de 500 pixels também, para que ele fique aí com essas alturas, a largura, né, não ultrapasse os limites aqui que a gente estabeleceu. Ótimo. Agora, se eu voltar e publicar mais uma vez o aplicativo, ele vai ficar com essa proporção. Eu vou clicar na minha coluna, bem nessa coluna aqui, ó, na coluna principal, e vou clicar aqui, ó, em alinhamento, eu vou clicar aqui para que ela fique no centro também. Ótimo. Agora eu vou publicar mais uma vez o aplicativo. Então eu vou clicar aqui, vou esperar uns 2 ou 3 segundinhos para ele salvar as informações, vou clicar em Publish e vamos esperar ele publicar mais uma vez. Beleza, ele já publicou, vou clicar nesse olho mais uma vez. E aqui está o nosso aplicativo já com as dimensões configuradas, tá? Como ele foi criado para uma internet, para celular, né? Então a gente tem ele funciona, obviamente, de forma perfeita no celular. Mas, como eu disse, a gente pode criar também aplicativos para funcionarem no navegador do computador. Então eu clico aqui no botão, abre a minha janela e aqui está o nosso aplicativo. Agora, se você pegar esse link aqui e abrir no celular do teu computador, no navegador do teu celular, você vai ter o teu aplicativo funcionando. Mas atenção, ele vai estar funcionando no navegador, ok? E o funcionamento do aplicativo no navegador do celular é diferente de um aplicativo que você baixa diretamente da loja. Tá? Então, no começo desse curso, eu mostrei para você o aplicativo funcionando diretamente baixado da loja da Apple Store. Ele roda muito mais rápido, muito mais fluido, sem erros, ele roda perfeitamente. Tá? Você pode voltar lá no começo do curso que você vai ver. Beleza, galera? E chegamos ao final da nossa Masterclass App 10X. Você viu por que App 10X? Nós criamos nosso aplicativo de forma muito rápida e mesmo sem saber nada de programação. Tudo isso graças ao Flutter Flow, essa ferramenta low-code maravilhosa que nos possibilita isso. Nós publicamos o aplicativo na internet, podemos publicá-lo também nas lojas oficiais do Google, da Apple. Inclusive ele roda muito melhor, muito mais rápido, mais fluido, como eu mostrei lá no início da nossa Masterclass. Eu só não ensinei para vocês isso aqui já porque é um processo muito mais burocrático. Tem que abrir uma conta na Apple ou no Google, pagar uma taxa, enviar o aplicativo para revisão, enfim. Não vem ao caso agora. O fato é que nós hoje estamos vivendo uma verdadeira revolução no mundo da tecnologia. Nunca antes foi necessário criar tantos aplicativos como tem sido hoje em dia. Recentemente a Microsoft fez um estudo e mostrou que nos próximos 5 anos, mais de 500 milhões de aplicativos serão criados no mundo inteiro. É realmente muita coisa. E para suprir essa demanda é que estão surgindo hoje ferramentas como essa aqui que é o Flutter Flow. Então hoje em dia, para você criar um aplicativo, você não precisa mais contratar uma empresa ou contratar um desenvolvedor ou mesmo ficar anos estudando linguagens de programação. Você mesmo, como empreendedor, você pode aprender e criar o teu aplicativo de forma muito rápida e, melhor de tudo, pagando pouco, que é o que o Flutter Flow possibilita para nós. E se você quiser fazer parte desse universo, desse oceano azul que nós estamos vivenciando hoje, nós temos o programa Acelerador Low Code, que é o nosso programa de criação de aplicativo de forma acelerada, onde você aprende todas as técnicas que você precisa para tirar a sua ideia do papel. Se você quiser entrar no programa, nosso curso completo de Flutter Flow avançado, entender como que ele funciona, aqui embaixo tem um botão, você vai clicar nesse botão, você vai para uma outra página que tem um vídeo, e nesse vídeo eu te explico exatamente como que funciona todo esse processo. Então, parabéns por concluir a sua Masterclass e eu te espero lá no Acelerador Low Code. Um forte abraço e até lá!